Guerra dos Canudos foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual mais de 25 mil pessoas foram mortas. Esta cidade era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso, e na região moravam seus seguidores. Mas o que foi de fato a Guerra dos Canudos e quais foram as principais causas que deram início a ela? A cidade de Canudos foi fundada em 1893 por Antônio Conselheiro, junto aos seus seguidores. O local era uma fazenda abandonada que pertencia a um homem chamado Barão de Canabrava. Em meados de 1893, o conselheiro já tinha mais de 10 mil seguidores que se instalaram de vez em Canudos. A cidade de Canudos era, como retratado o historiador e escritor Eduardo Bueno, uma utopia evangélica, uma cidade autossustentável com roças, rebanhos coletivos, as plantações de rebanhos de cabra. Canudos sobreviveu de forma independente, vendendo inclusive couro de cabra para os Estados Unidos. Durante o período da fundação de Canudos, outras tensões surgiram. Primeiro, o Barão de Canabrava reivindicou a prioridade em que o conselheiro havia se instalado com seus seguidores e criado a cidade. Nesse impasse, o conselheiro não devolveu a prioridade nem fez acordos. Depois, o líder religioso se recusou a pagar os impostos cobrados nos municípios, pois não concordava com tal prática, alimentando ainda mais a opinião pública que o conselheiro e seus fiéis eram fanáticos. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu em Quixerobim, no Ceará, em 13 de março de 1830, de tradicional família que vivia nos sertões entre sua terra natal e Boa Viagem. Foi comerciante, professor e advogado prático nos sertões de Ipu e Sobral. Após sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento de força pública, passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos. Chegou a Canudos em 1893, tornando-se líder do arraial e atraindo milhões de pessoas. Acreditava que a república recém-implantada no país era uma materialização do reino do anticristo na terra, uma vez que o governo eleito seria uma profanação da autoridade da Igreja Católica para legitimizar os comerciantes. A cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a celebração do casamento civil e a separação entre a Igreja e o Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo. Primeira expedição. A Guerra de Canudos começou efetivamente depois que Antônio Conselheiro encomendou um carregamento de lenhas de um vendedor em Juazeiro. O vendedor não entregou e, deixando o conselheiro revoltado, pois já havia pagado pela sua encomenda. Nesse interim, surgiu um boato de que os moradores de Canudos iriam se revoltar. Com o boato de que os conselheiros iriam buscar à força essa encomenda em Juazeiro, o prefeito da cidade pediu ajuda ao governo central para combater os fanáticos, como eram conhecidos. O governo enviou 150 homens comandados pelo tenente Pires Ferreira para ajudar nesse possível ataque. O tenente e seus homens ficaram por vários dias na cidade, porém sem sinal dos moradores de Canudos. Dessa forma, Pires Ferreira decidiu ir até a cidade com seus soldados para atacá-los. No meio do caminho, foram surpreendidos e atacados pelos conselheiristas, que mataram 10 soldados e deixaram outros 16 feridos. Os soldados atacados diziam que os conselheiristas vieram como em uma procissão, cantando canções evangélicas e rezando, e então, subitamente, atacaram no meio da madrugada. Quando o boato desse ataque chegou na capital, na época no Rio de Janeiro, isso foi entendido como uma verdadeira afronta à República, já que o conselheiro e seus seguidores eram assumidamente contra essa forma de governo. Assim, uma expedição seria novamente comandada a Canudos. Segunda expedição. Em novembro de 1896, o Major Febrônio partiu para Canudos com cerca de 600 homens e 2 canhões Krupp de fabricação alemã. As tropas chegaram nos arredores de Canudos em janeiro de 1897, com bastante dificuldade para carregar os pesados canhões, com fome e com sede. Quando o conselheiro soube que as tropas do Major Febrônio tinham dificuldades,
Ele teria dito que Deus estava o defendendo, pois já estava matando seus inimigos antes que eles chegassem. Na noite do dia 17 de janeiro, os conselheiristas atacaram as tropas de Febrônio de Brito, matando mais de 100 homens e deixando outros diversos feridos. O major ordenou a retirada das tropas e fugiu ainda sob ataque dos moradores de Canudos. A terceira expedição para Canudos. Eduardo Bueno conta que, com a chegada de mais uma notícia de derrotas na capital, a elite local e os políticos estavam bastante apreensivos. A imprensa já vinha acusando Antônio Conselheiros de querer reviver a monarquia no Brasil e Canudos era vista cada vez mais como uma ameaça para a república recém-proclamada. Com essa apreensão, o coronel Moreira César foi convocado para comandar uma terceira expedição para Canudos, em fevereiro de 1897. Ele partiu com 1.200 homens e 6 canhões Krupp, rumo a Canudos. Em meados de março, as tropas do coronel chegaram nas proximidades de Canudos. Logo no primeiro ataque, ordenado por Moreira César, algumas dezenas de homens foram mortas, enfurecendo o coronel, que ordenou uma investida completa dentro da cidade. No interior de Canudos, os moradores se esconderam e emboscaram as tropas, matando centenas de homens, incluindo o próprio coronel Moreira César, que levou um tiro na barriga. Antônio Conselheiros e seus seguidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo, mas sua sorte estava por acabar com a próxima expedição a Canudos, que foi a última expedição para Canudos. Com mais uma notícia de derrota das tropas do governo, o pânico havia tomado a cidade, levando inclusive à morte de 2 editores de jornais no Rio de Janeiro, numa tentativa do governo de impedir a propagação das notícias sobre o Canudos em maio de 1897. O próprio ministro da Guerra convocou diversos oficiais do exército para combater de vez Canudos. Antônio Conselheiro e seus fiéis. O general Arthur Oscar foi o responsável pelo comando da operação, convocada por 5.000 homens, levando 700 toneladas de munições, vários canhões em um enorme canhão chamado de A Matadeira, com cerca de 3 metros de altura. As tropas chegaram em junho nas redondezas de Canudos. Durante todo o mês de junho, as tropas de Arthur Oscar tentaram fazer pequenas investidas em Canudos, prendendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. O general Arthur Oscar pediu um reforço ao governo, que reuniu às prensas cerca de 3.000 homens que chegaram em Canudos em agosto de 1897. Com os frequentes ataques dos conselheiros e derrotas nas investidas, Arthur Oscar decide autorizar o uso do canhão, a matadeira, que começou a destruir a cidade de Canudos lentamente, começando pela igreja do local. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança desse peregrino que aspira ansiosamente a vossa salvação e o bem da igreja. Com a vantagem obtida pelos disparos de canhão, depois de um mês de combate, a cidade de Canudos estava praticamente devastada, com milhares de mortos no dia 22 de setembro de 1897. Antônio Conselheiro morreu. Não se sabe a causa da morte, mas a maioria dos historiadores defende que teria sido por problemas intestinais. Cerca de 15 dias depois da morte, Conselheiros, seus fiéis, ainda estava abatido com sua morte, sofrendo com os ataques de canhões e as investidas em massa das tropas dos governos, o que levou a levantar uma bandeira branca para negociar a rendição de 200 pessoas. 2 dias depois da rendição, o exército avançou e tomou de vez a cidade, matando os defensores restantes. A Guerra de Canudos tinha acabado e quase todos os seus 25.000 habitantes tinham sido mortos. Eduardo Bueno relata que este foi um dos mais sanguinários e ingloriosos episódios do Brasil, que simbolizou uma luta entre duas versões de um mesmo Brasil. De um lado o Brasil da elite e do outro o Brasil das mazelas, dos desvalidos e desafortunados, a quem a nação jamais se interessou.
A Guerra de Canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Aconteceu de novembro de 1896 a outubro de 1897, no sertão da Bahia, em uma fazenda improdutiva ocupada por Antônio Conselheiro e seus mais de 20 mil seguidores. Teve caráter messiânico por conta das pregações do beato, mas envolvida a luta contra a fome, a miséria e a seca nordestina, região desassistida pelo governo federal que passava naquele momento pela transição da monarquia para a república.